Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius, sou gerente de produto da linha de nível da Endress. E a gente veio hoje aqui conversar sobre o equipamento que vocês acabaram de adquirir nosso, que é o nosso radar de onda guiada da linha FMP40. Esse equipamento faz parte de um portfólio muito grande da nossa linha de nível, da qual a gente tem muito orgulho, que são os nossos instrumentos TOF, Time of Flight, Tempo de Voo. E eu vou conversar hoje com vocês sobre cuidados de instalação, comissionamento, configuração no display e aí a gente encerra. A ideia é que vocês tenham um curso apropriado para ensinar para os alunos de vocês para poder propagar essa tecnologia tão interessante que é a de tempo de voo. Só para mostrar, a gente tem a linha de radares de onda livre também segmentados para aplicação em sólidos, líquidos, meios ácidos, etc. Mas a gente veio falar de radar de onda guiada. Os nossos radares de onda guiada, existem vários modelos, tem o básico e o premium para sólidos ou líquidos, e o que muda de um para o outro são os tipos de filtro e as distâncias que as ondas podem alcançar. A gente tem modelos revestidos para aplicações ácidas, higiênicos com eletropolimento, conexão ao processo tipo triclamp, 3A, etc. Modelos para interface, nível e interface simultâneos, que são modelos híbridos. Modelos para meios supersaturados, como caldeiras, tubulão de caldeira, onde as ondas sofrem um atraso, um retardo por causa do grande dielétrico, da constante dielétrica alta do produto, do líquido que se quer medir dentro do tubulão. E um modelo da linha anterior, que é a FMP40, que cobre algumas dessas aplicações, algumas dessas faixas que eu estou falando para vocês. Esses radares, os FMP40, hoje eles foram subdivididos em novos modelos. Então você tem básico e avançado para líquido e para sólido. Tudo se resolvia até pouco tempo atrás com o FMP40. Então hoje os filtros são separados, você tem todos eles condensados em um único equipamento. Então vocês têm um equipamento muito completo em mãos e que eu tenho certeza que vai servir para explicar muito bem o princípio de reflectometria pelo domínio do tempo, TDR, que esse tipo de equipamento segue. Então agora a gente vai falar sobre os cuidados de instalação, para depois então partir para o comissionamento propriamente dito. E como funciona então um instrumento baseado no princípio de tempo de voo ou time of flight? Esse instrumento pode ser um ultrassônico, um radar de onda livre ou um radar de onda guiada. A gente está falando de onda guiada, mas vale para os três. Então você tem um elemento transdutor que emite um pulso. Esse pulso se propaga numa determinada distância depois de um determinado período. Você tem um cristal que vibra lá dentro desse elemento transdutor e o número de pulsações invertido é o tempo gasto. Bom, a velocidade, já que a gente está falando de uma onda eletromagnética, é c, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se você sabe então qual que é o tempo e a velocidade, é possível então calcular a distância d. Se você informa para o equipamento qual que é a altura inteira do tanque e ele consegue calcular o valor de D, a altura menos D é o nível. Esse é o princípio de tempo de voo, aplicável para líquidos, sólidos, elementos pastosos, etc. Pessoal, com relação à instalação, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mesmo porque eu mandei um e-mail sugerindo uma estrutura para que vocês construíssem de acrílico, com uma tomada em Y ou mesmo perpendicular ao acrílico para a entrada de produto. E isso vai realmente caber a cada um de vocês, onde instalar o equipamento ou fazer demonstração de bancada. O que é mais interessante vocês saberem, no caso de vocês, são alguns cuidados que estão resumidos aqui nessa figura. Esse número 1 aqui não é muito caso de vocês, a gente só está dizendo que você deve proteger o equipamento de tempo aberto, de calor e chuva e assim por diante. Aqui no meio também não vai ser muito caso, mas é só para indicar que vocês, quando tem tanques grandes e o instrumento instalado, radar de onda livre, onda guiada, ultrassom, instalado no centro do tanque, você tem mais ecos falsos. A gente vai falar mais sobre eles na parte de mapeamento, lá na frente.
E o que é muito importante é que se você jogar produto na direção da sonda e o nível estiver lá embaixo, provavelmente o que vai ser lido vai ser o influxo de produto e não o nível propriamente dito. Isso é um cuidado que vocês têm que tomar, mas que para fins didáticos é interessante mostrar para os alunos de vocês. Mostrar que existem cuidados de instalação, um lugar certo para se instalar o transmissor. Outra coisa, a distância do modelo que você tem para a parede, recomenda-se uma distância de 300 milímetros. Se você vai colocar num tubo de acrílico, não tem muito como evitar isso. Mas o acrílico tem um dielétrico baixo, então o radar provavelmente vai detectar objetos com dielétrico alto, ou pessoas até, que a gente tem um dielétrico alto por causa da água presente no nosso corpo, próximo a essa estrutura. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar, se afastar para tentar diminuir o número de ruídos, de ecos falsos, ok? A distância de obstáculos para ele, caso você queira colocar uma chave de nível para mostrar que ela dá interferência na curva de envelope, etc, etc, recomendada para que você atenue esse ruído é de 300 milímetros. Se você aproximar mais, você vai ver isso numa curva de envelope. Se você aproximar, por exemplo, um vidro ou uma cerâmica ou produtos com dielétrico baixo, esse ruído vai ser menor. Então dá para brincar, se eu puder usar essa expressão, bastante para mostrar os efeitos em cima do radar na curva de envelope que a gente vê já já. E a sua sonda, a distância dela para o fundo, se você não for ancorar a sua sonda, a gente recomenda uma distância de 150 milímetros. Basicamente é isso, existem outros cuidados, como dimensão de pescoço de 150 milímetros, caso ele seja metálico, mas vamos ficar só por aqui porque a gente, na verdade, vai fazer um laboratório do equipamento nas nossas respectivas salas de aula. Então a gente vai ver as formas agora de configurar o nosso FMP40. A primeira delas é com o Field Care. Então você vai ver, assim que você abre o Field Care, a primeira tela que aparece é esse pop-up aqui, o Connection Wizard. E aqui você vê a lista de opções que você tem para se comunicar com o instrumento. A forma que a gente está utilizando é através da interface FXA291. A FXA291 é a nossa interface de serviços. E essa interface, ela independe do protocolo de comunicação que você está utilizando. Se é Foundation, se é Profibus, se é HART. É só você conectar direto no local do display do equipamento. Então, voltando aqui, você tem duas opções em que aparece a FXA291. IPC e CDI. A CDI, ó, você vê o mesmo desenho aqui onde está a seta do mouse. A CDI é a opção para a linha nova, o FMP 5X, 51, 52, etc. E a IPC é para a linha do FMP 40. Lembrando que para o FMP 40, a gente precisa também desse adaptador aqui, que é o TOF Adapter. O TOF Adapter, ele não é necessário na linha nova, mas ele mais a FXA291 te possibilitam comunicar com a linha anterior nossa, ok? Muito bem, então vamos agora para a configuração. Então aqui você clica em Next, você já está com o Field Care obviamente instalado na sua máquina, e aqui você tem as portas de comunicação, eu só tenho uma, o número de tentativas de reconexão, etc. Aqui eu vou deixar o padrão 6, eu vou dar Next, ele já encontrou o equipamento. Então aqui você vai ver, inclusive, uma mensagem de erro aqui, E641, está dizendo que ele não está encontrando eco nenhum, né? Se eu tocar na sonda do radar, encostar na sonda, você vai ver que vai aparecer um verdinho, voltando aqui na tela, volta a aparecer um verdinho aqui, quer dizer, ele encontrou um eco. Por quê? Porque a minha mão está encostando aqui na sonda do equipamento. Então, o princípio do radar de onda guiada, tocou na sonda, o equipamento mediu. E isso, obviamente, vai depender qual é a constante dielétrica do produto que você quer medir. Dielétrico alto, produtos à base aquosa, ácidos, etc. Dielétricos baixos, sólidos, óleos, gases liquefeitos e assim por diante.
Então, continuando a nossa configuração, lembrando que a sonda ela deve estar sempre esticada dentro do tanque, nunca fazendo curva, enrolada, ainda mais essa que vocês têm, que é com cabo. A gente começa olhando a curva de envelope, que é esse ícone aqui em cima com uma bolinha vermelha. Você clica nesse ícone e aí vai aparecer a tela da curva de envelope. Muito bem. Aqui o que interessa para a gente são esses dois círculos vermelhos. O primeiro sem o relógio, o segundo com o relógio. O primeiro sem o relógio é para você tirar uma foto estática, daquele momento da curva que você tira dentro do tanque. Essa curva mostra tudo o que está acontecendo dentro do tanque, todas as interferências que a onda eletromagnética emitida pelo equipamento vai encontrar no meio do caminho. Essa outra aqui, com o reloginho em cima, onde está a seta do mouse, na verdade, é uma sequência de curvas que você tira. Para quê? Para você acompanhar o enchimento, o esvaziamento de um tanque, o surgimento de ruídos, etc. A gente vai na primeira opção, que é essa aqui. Vai aparecer uma mensagem, você pode clicar OK, só para dizer que não dá para editar nada no equipamento durante o momento em que se tira a curva. E já está dando uma mensagem que não existe eco nenhum aqui no meio do caminho da sonda do equipamento. Bom, então vocês viram, a curva acabou de sair, né? Na verdade aparecem 3 ícones aqui. Então a curva vermelha, a preta e a azul. Eu vou explicar o significado de cada uma delas, tá? Mas no momento que interessa para a gente é essa curva vermelha. Então acompanhe aqui a seta do mouse, de acordo com o que eu vou mostrar. Esse início aqui é uma área de referência. Se você olhar aqui no radar, você vai ver que você tem um flange, você tem uma área com formatos, diâmetros diferentes, ok? Então essa é uma área que as ondas estão, se eu puder usar essa expressão, ganhando estabilidade. E aí você vê na curva de envelope um consumo de energia relativamente grande. Ó, acompanhe a seta do mouse aqui. Você vai ver que ela vai subindo e essa é a minha referência, ok? E depois uma linha reta. Por quê? Porque a minha sonda está em cima da mesa, não está encontrando nada no caminho. Se eu encostar a minha mão na sonda, e tirar uma nova curva, olha o que vai acontecer. Então você pode olhar aqui na imagem a barrinha de download da curva sendo tirada, né, até chegar no 100%. E você vai ver que em algum ponto a minha mão vai aparecer, na forma de um calombo. Ou seja, tudo que as ondas encontram no caminho é mostrado nessa curva. Pode ver aqui, antes não tinha nada disso, agora tem a minha mão aqui. De novo, retirando a curva preta e a azul, você vê o pico representado pela minha mão. Se eu baixar mais a minha mão agora, e tocar aqui na frente, e tirar uma nova curva, vamos lá, vamos ver o que acontece agora. Observem agora o que vai acontecer. Eu estou simulando como se o nível tivesse baixado. Então, olhem agora aqui no computador, na tela do computador, o que vai acontecer. Reparem que o pico representado aqui por esse calombo, ele vai descer, como se o tanque tivesse virado 90 graus. Ó, vê aqui a minha mão? Vou tirar de novo a curva de mapeamento e a de subtração. A minha mão está lá na frente. Certo? Então, isso é uma representação, uma simulação de um tanque enchendo e esvaziando. Ok? O que são essas outras curvas que aparecem? Então, vamos lá. A curva preta é chamada de curva de mapeamento. É uma curva de supressão de ruídos. Essa curva é como se eu dissesse para o radar: olha, radar, meu tanque está vazio, eu esvaziei o tanque, eu esvaziei ele e pedi a curva de envelope. Eu vou fazer um procedimento que eu vou ensinar para vocês chamado mapeamento, ou também conhecido no mercado como supressão de ruídos, e vou pedir para que o radar ignore todos os ruídos que existirem no meio do caminho. Essa curva preta aqui já foi um mapeamento que foi feito para que se suprimissem os ruídos aqui da curva vermelha. A curva azul, como vocês podem ver aqui que eu estou clicando agora, é a subtração das duas. Pode ver que ela está bem perto do zero, porque a preta menos a vermelha tem que ser zero quando elas estão iguais. Ó.
Aí quando a vermelha sobe, acompanha a seta do mouse, a vermelha subindo, a preta foi reta, essa menos essa vai dar a vermelha, o formato da vermelha, aqui na azul. Isso é para mostrar o que o radar está considerando como sendo o nível real. Ok? Muito bem, isso vai te dar uma avaliação de qualidade do sinal. Ok. Repara o seguinte, que você tem setas aqui para poder movimentar as curvas que você foi tirando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, nível estava lá em cima, não tinha nada. Avancei. Então isso é muito bacana porque você pode fazer uma simulação de nível enchendo e depois mostrar para os alunos o pico se deslocando. Então vimos a curva de envelope, isso é o mais importante. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a configuração dos parâmetros geométricos do radar. Muito bem, gente. Então a gente já tirou a curva de envelope. Agora que você sabe o que é a curva de envelope, você pode ir para a parte de configuração, de comissionamento propriamente dito do FMP40. Só que você só consegue trabalhar nessa parte se você entende a curva de envelope. Por quê? Porque um dos procedimentos se chama supressão de ruído ou mapeamento, e você só consegue mapear um radar se você souber o que é uma curva de envelope. Então vamos lá. Primeiro você vem aqui em Basic Setup, e aí você vai abrir uma lista de opções para você aqui, né, que você pode ver aqui no vídeo. O protocolo de comunicação, o tag, caso tenha sido nomeado, etc. E aí abre a primeira parte, que é uma das principais partes da configuração do equipamento. Primeiro, propriedade do tanque. O que é que significa isso? Se você clicar aqui, você vai ver tanque de alumínio, tanque plástico, bypass ou pipe, ou seja, instalações em que você tem um vaso comunicante ao tanque, ou então um tubo acalmador no interior do tanque. Lembrando que esse tubo tem que ser metálico. Se ele for de PVC ou de fibra ou de alumínio, qualquer material, perdão, alumínio não, mas qualquer material com um dielétrico muito baixo, a onda atravessa esse material, então ele precisa ser metálico. Sonda coaxial, que é esse coax probe, que não é o caso dos radares que vocês têm, e parede de concreto. Por que existe uma opção parede de concreto? Porque o concreto ele traz uma interferência um pouco diferente para o radar, por causa da armadura dele, né, do treliçado de metais que trazem diversos ruídos para a medição e que podem atrapalhá-la. Então aqui no nosso caso a gente vai escolher, olhando aqui, a opção Standard, que é um tanque padrão. Toda vez que você selecionar a opção, você clica em Enter. Muito bem. Embaixo, propriedade do meio. Propriedade do meio se refere à constante dielétrica do produto cujo nível você quer medir. O que é a constante dielétrica? Só relembrando. Para ultrassom, o que interessa é a densidade, é o meio, é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Agora, a onda eletromagnética já depende da impedância do meio. E essa impedância, melhor dizendo, essa constante dielétrica, ela vai dizer o quanto a onda vai ser espelhada na superfície do produto que você está medindo o nível. Se o dielétrico desse produto for alto, praticamente toda a energia que o radar emitiu volta. Se o dielétrico for baixo, uma parte volta, mas outra parte é absorvida e vai até o fim da sonda, que é, no caso do cabo flexível, é esse contrapeso aqui. Então você consegue enxergar esse contrapeso, porque o dielétrico era baixo, você teve energia se propagando. Uma simulação muito boa para vocês fazerem, numa plantinha que vocês construírem, é com óleo. Você pode encher ela de óleo e água e reparar que a onda ainda consegue se propagar no óleo, mas quando ela atinge a água, ela volta. Se você encher todo o seu vaso com óleo, a onda vai até o fim. Com uma certa atenuação, claro, mas ela vai até o fim. E se você encher todo o seu tanque com água, ela reflete já lá em cima na água. Ok? E o nível vai ser dado na superfície do produto. Então, aqui em propriedade do meio, você tem várias opções. Ó. Você tem desconhecido, e se você nas opções selecionar desconhecido,
você não vai estar ativando filtro nenhum. Simplesmente o radar vai ter, vamos por assim dizer, um pouco mais de trabalho para encontrar qual é o pico, que é o eco, propriamente dito. Mas você tem outras opções aqui, de 1.4 a 1.6. Isso aqui são, por exemplo, gases liquefeitos. Dificilmente a gente vai fazer teste em bancada com hidrogênio líquido, alguma coisa do gênero. 1.6 ou 1.9 já é um dielétrico muito baixo também, 1.9 a 2.5 e assim vai. E maior que 7. Via de regra, se você está trabalhando com produtos à base de água, você escolhe maior que 7. Se você está selecionando produtos como óleos ou outros desidratados, como aveia em flocos, açúcar, cimento, areia, etc., você pode colocar um dielétrico abaixo de 7. Apesar de haver alguns sólidos cujo dielétrico é alto, como o minério de ferro, a própria areia tem dielétricos que já não ficam tão baixos como os dos sólidos orgânicos, ok? Então aqui eu estou encostando na sonda do radar, eu sou 80, varia, né, de pessoa para pessoa, mas de 80 para 90% de líquido, ou seja, meu dielétrico é alto, então a minha mão tem um dielétrico alto tocando no radar, eu vou deixar acima de 7. Aperto Enter e propriedades do processo. Isso aqui é a velocidade de variação do seu processo. Isso é muito importante, porque se você selecionar aqui o nível varia rápido, que é esse Fast Change, isso quer dizer que a janela, o pico da curva de envelope que se mexer rápido, o radar vai tentar dizer, isso daí é que é o nível, isso daí é que é a superfície do produto que eu estou tentando medir o nível. Se você, por outro lado, selecionar mudança lenta, ele vai procurar as janelas que se mexem mais lentamente. Se você colocar Test No Filter, é um teste de bancada, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, não vai ter dumping, ele simplesmente vai procurar onde está o sinal de uma forma mais rápida. Isso, didaticamente, é mais interessante para se mostrar que você não precisa, se você selecionar que a variação é lenta e mexer a sua mão muito rápida, você vai ver ele pulando bem devagar até chegar onde está a sua mão lá embaixo. Então você seleciona Test No Filter, que isso já resolve a sua situação, ok? Muito bem, então essa é a primeira parte da configuração do nosso equipamento. Agora a gente vai para as configurações geométricas. Muito bem, então agora a gente vai para a parte geométrica da configuração do equipamento, que é extremamente importante. Ela é importante porque se você erra algum parâmetro, desvia de um valor correto, que deve ser previamente medido como a trena, etc., você acaba tendo desvios na medição. E aí isso pode, obviamente, prejudicar aí a produção, enfim, todo o restante do processo para que o produto está destinado. Nós paramos aqui em Process Properties, propriedades do processo. A parte geométrica começa em End of Probe, que é o fim da sonda. Isso aqui se divide em 3 campos. O primeiro, ela está livre. Segundo, ela está ancorada, mas ela está isolada, ela não está aterrada. E terceiro, ela está ancorada, mas ela está aterrada. Se isso está acontecendo, você tem que observar a realidade do campo. Se ela está livre, ela está solta. Essa parte de baixo não está tocando em absolutamente nada lá no chão. E isso é importante porque o equipamento avalia a concavidade do sinal, se ela é positiva ou negativa, que aparece na curva de envelope dele. Se você reparar, embaixo desse contrapeso, existe uma rosca M20, fêmea, para você rosquear um anel. Nós temos esse acessório também, ou qualquer outra rosca que seja chumbada no fundo de um tanque. Se você ancora com algum material isolante, você vai selecionar essa opção aqui, Tie Down Isolated, sempre dando Enter depois. Se você ancorou com material metálico, o fundo do tanque é metálico, o tanque, a parede dele não é de fibra, não é de material isolante, então você seleciona Tie Down Grounded, ou seja, a sonda está ancorada e está aterrada. Muito bem. Aqui no nosso caso a gente vai considerar uma sonda livre, ela está simplesmente pendurada.
O importante é que ela esteja sempre pendurada e tensionada, esticada. Quando a gente fala de hastes rígidas ou a sonda coaxial, ela é rígida, então ela fica reta. Agora o cabo, garantidamente, você tem que olhar lá e garantir que ele está esticado, ok? Muito bem. De posse disso, a gente vai agora para probe length. Isso é o que? A parte relacionada às modificações que a sonda sofreu ou não. Então, se você olhar aqui no menu, você começa com probe length, modificado, não modificado. Isso quer dizer o quê? Que se você cortou o fim da sua sonda, e aí eu estou falando disso aqui, ó, parafusos prisioneiros, Allen, 2 de um lado, 1 do outro, você tira esse cabo e corta. Põe de volta. Se você modificou o tamanho da sua sonda cortando, no caso da haste rígida você pode cortar também tranquilo. Coaxial também dá, mas aí eu já não indico muito. O procedimento já é não é tão simples de se fazer, porque você tem espaçadores lá dentro, tem que tomar mais cuidado, né? Mas é possível fazer também. Mas se você modificou o tamanho dessa sonda, você precisa vir aqui em Probe Length e selecionar. Opa, foi modificado. E aí você vai, clica em Enter. Ou não foi modificado. Repare que se você colocou Not Modified, nada aparece aqui embaixo. Agora, se você colocou Modified, olha o que vai acontecer. Vão aparecer opções para você. Primeiro, a sua sonda era revestida ou ela era livre? No caso dos equipamentos que a gente tem, estão em mãos, né, de todos vocês, são livres, não tem nenhuma cobertura, nenhum revestimento de Teflon, PFA, etc. Segunda coisa, qual é o tamanho da sonda? Aqui no nosso caso ela está com 1900, está ok, é o tamanho correto já dela. E por último, o comprimento determinado, ele está ok? Está certo com relação a esse número que aparece aqui em cima? Ah, não, ele está muito pequeno, o comprimento que está aparecendo aqui em cima. Eu preciso que seja maior. Ele é maior que isso que eu medi com a treino. Então, você seleciona Too Short. Dá Enter, ele vai buscar um comprimento maior. O contrário, está muito longo. A minha sonda é menor que isso. Seleciona essa opção, dá Enter, ele vai procurar fazer a avaliação do eco do fim da sonda, daquele isolador lá, o contrapeso. Ele vai procurar um tamanho menor e modificar esse campo 2 aqui, o Probe Length, ok? Muito bem. Terminada essa parte, a gente vai então para a geometria do tanque, aqui em Empty Calibration. O que significa o Empty e o Full Calibration? Eu diria que antes do mapeamento, ou talvez lá empatado com o mapeamento, esses parâmetros são os principais aí da configuração do radar. Porque se você coloca tamanhos diferentes, o tanque é menor e o tanque é maior, se você coloca, por exemplo, que o 0% está abaixo do tamanho da sonda do radar, você está dizendo que o equipamento nunca vai indicar 0. Porque ele só indica no que tocar na sonda. Se você não tem sonda e coloca que o 0 está abaixo dela, ele não vai medir nada. Então você tem que colocar as dimensões corretas. Mais uma vez, sempre falo isso para todo mundo em treinamentos, você precisa ser fiel à realidade do processo, à realidade do tanque. Minha dica, varra o menu de configuração e coloque tudo o que está acontecendo dentro do tanque, como a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, o Empty Calibration a gente colocou 1900. Aí você vai dizer, bom, então o Empty Calibration sempre é igual ao Probe Length, ao tamanho da sonda? Na maioria das vezes sim, mas você tem que tomar cuidado com o seguinte. O que é o Empty Calibration? Olha esse desenho aqui. Então você está vendo o radar, o meio dos flanges é o nosso marco inicial, o nosso ponto de referência. Dele para baixo, até onde eu quero que seja o 0%, que eu estou indicando aqui com a seta, o 4 mA, essa distância é o meu Empty Calibration. Tá? Geralmente eu quero medir até o fundo do tanque. E aí, se eu quero medir até o fundo do tanque, eu coloco uma sonda que vá até o fundo do tanque. E aí eu ponho no Empty Calibration essa altura dela tocando o fundo. Aqui no nosso caso, então, o Empty está com 1900.
Se você olhar esse radar aqui, esse modelo que a gente tem, você vai ver que o marco de referência é a base desse flange aqui, para baixo. E o full calibration é o contrário. Eu começo de lá de baixo, de onde eu decidi que vai ser o meu 0%, para cima, até que ponto? Até onde eu quero que seja o meu 100%. Isso é o empty e o full. Pessoal, conceito simples, mas crucial. Essas medidas têm que ser tomadas. Muito cuidado com aquela coisa, qual o tamanho do tanque? Aí a parte de cima do tanque é inclinada. Ele pega o tamanho do topo do tanque até embaixo. O radar está instalado aqui no canto. Você já está pondo um empty maior. E aí o radar nunca vai indicar zero, porque o zero vai estar abaixo do fim da sonda. Esses cuidados devem ser tomados realmente. Você tem que tomar da base do flange para baixo e de lá de baixo para cima para definir o full. Quando você olha a curva de envelope, pegar a curva de envelope desse radar aqui que a gente tem, olha só. Eu tenho esse início, que é a referência, que é essa parte aqui, ó. Essa parte da saída do flange, toda essa mudança de geometria, de diâmetros, até o início do cabo. Olhando aqui na curva, é a parte de ganho de estabilidade. E aí eu vou começar aqui pelo 100%. Olha onde está o meu full aqui, ó. Né? Clicar com o botão direito, cursor 1, curva de envelope. Ó, aparece uma distância aqui. O full é a distância, então, a distância da base do flange até o meu 100% está indicada aqui embaixo, onde eu estou circulando com a seta. 449 milímetros, ok? Muito bem. O meu empty, que coincidentemente é também o meu length, meu probe length, o tamanho da sonda, ele está aqui embaixo, né? Então aí 1900, eu cliquei um pouquinho fora, mas 1900 milímetros. Muito bem. Isso aqui é minha curva de envelope. Muita gente me pergunta se o nosso radar tem zona de bloqueio, zona morta, banda morta, etc. Ele vem com uma banda morta configurada de 200 milímetros de fábrica, ok? Mas modelos coaxiais com flange não tem, e o nosso equipamento vai depender muito, né? Se você encostar a mão na sonda muito perto aqui do flange, vou tirar uma curva aqui para mostrar para vocês, o que é que acontece? A gente garante que com dielétricos maiores que 7, por exemplo, água, né, e uma instalação adequada, você consegue trabalhar até 10 centímetros, 100 milímetros da base do flange, certo? Até 100 milímetros. Olha aqui onde está a minha mão, mostrando aqui na curva de envelope. Olha, eu consegui chegar muito perto. Eu já estou acima do meu full, pode olhar aqui onde está o full, e olha onde está aqui a minha mão. Vou apagar a curva de mapeamento. Olha só onde está, né? Eu vou chegar mais perto agora e tirar uma outra curva. Eu estou chegando muito perto do flange. Olha aqui onde eu estou. Minha mão está muito perto do flange já. Então vamos olhar aqui no Field Care, onde estamos. Gravem bem essa curva aqui. Vão aparecer as 3 novamente, mas eu vou esconder a curva de mapeamento. E a gente vai ter isso aqui, ó. Ó, reparem que ele está medindo ainda. E eu já estou a 122 milímetros. Por quê? Meu dielétrico é alto. Então, eu consigo sim trabalhar com dielétricos altos, como eu gosto de falar, dielétricos bons, né? Eu consigo trabalhar até bem próximo do flange, ok? Isso é uma característica do nosso radar muito interessante, né? Porque você não precisa se preocupar muito com essa questão da instalação, da proximidade do flange. Muito bem. Então, lembrando aqui, ó, a curva de envelope, eu consigo voltar para os 2 cenários anteriores. Voltando então aqui, a gente já viu o empty e o full calibration, tá? Agora a gente vai então para a última parte da configuração básica, que é o mapeamento, que você só vai saber fazer adequadamente se você já entendeu o conceito de curva de envelope. Agora a gente vai fazer uma simulação que você pode também fazer com o radar que você tem em mãos, que é colocar objetos, anteparos, com baixo ou com alto dielétrico na sonda, a própria mão e assim por diante.
Eu coloquei aqui 2 grampos, mais ou menos no meio da sonda, tensionei ela, não muito, mas estiquei ela um pouquinho, para fins didáticos não precisa ela estar tão esticada, para mostrar que isso daqui pode ora ser nível, ora ser interferência. Então, primeiramente, vamos pegar a medida da distância, que é a primeira coisa que o radar calcula, que é o que? A distância da base do flange até o obstáculo. Então a gente vai usar uma trena com mira laser e vamos ver quanto vai ser essa distância. Focar aqui nessa distância só para vocês verificarem qual que é o valor dela. Aproximadamente, tá, gente? Então a gente está aí com 87 centímetros, alguma coisa assim. Então, agora o que a gente vai fazer é simular esses grampos como sendo um mero ruído. Eu entrei aqui, se você olhar no Field Care, em Medium Property novamente, porque aqui eu consigo selecionar a faixa de dielétrico. Se você olhar, ele já está encarando o grampo como ruído. Olha aqui quanto está a porcentagem, 0%. Ele só está encontrando o fim do cabo, 1900. Se eu pegar esse valor aqui e setar uma faixa mais baixa de dielétrico, por exemplo, como 1.9 até 2,5, dou Enter. Olha aqui em cima agora o que é que vai acontecer com os valores. O radar vai começar a procurar picos menores. E aí, quem que aparece aqui? A distância medida próxima ao valor que a gente viu na trena. Existe, claro, uma ligeira diferença, que é maior que a exatidão dele, porém a gente tem que levar em consideração, como eu já citei, o tensionamento, eu ter usado a minha mão como anteparo e etc. Mas o nível mudou. Então, esse tipo de simulação é muito bacana de você fazer para os seus alunos, porque você vai conseguir mostrar para eles o que interfere, o que não interfere e o que a gente precisa mexer na configuração para que ele considere como sendo ruído ou não. Agora vamos então para, finalmente, o mapeamento desse radar. Com a faixa de dielétrico entre 1.9 e 2.5, o equipamento indicou nível. Vamos ver a curva de envelope, o que é que ela é capaz de mostrar aqui para a gente. Então, vou entrar aqui na curva de envelope. Vou tirar a curva de envelope com os grampos agora. E aqui estão os grampos, naquela distância que eu indiquei. Vou tirar a curva de mapeamento aqui para você poder enxergar. E aqui estão os grampos. Então esse pico, essa concavidade aqui são os grampos. Muito bem. Agora a gente vai suprimir esses ruídos. Se você reparar aqui, repara bem o nível que ele está indicando, eu vou tocar na sonda e observe o que o equipamento vai fazer. Ó, ele pulou para 98%, eu estou com a minha mão perto do full. Ou seja, eu tenho um dielétrico e uma massa muito mais significativa que a dos grampos, e ele considerou a minha mão como sendo o eco principal, o eco de maior interesse. Então o que é que a gente pode fazer agora? Tratar esses grampos como sendo um ruído. E a gente vai fazer isso através do mapeamento. Então vamos lá para o mapeamento. Ainda em Basic Setup, você vai aqui em Check Distance, abaixo de Full Calibration. Então aqui você está checando a distância, que é a distância do flange da base do radar até o seu eco em análise, em questão. Então aqui você vai ter algumas opções. Primeiro, se eu seleciono que a distância está ok, eu estou dizendo, olha radar, isso que você está medindo realmente é o nível. E aí o radar ele vai suprimir todos os ruídos que existem até antes do grampo. Quando eu seleciono Distance OK. Ou no caso, na sua planta, do líquido. Se você coloca Distance OK, ele mapeia até imediatamente antes do líquido. Imediatamente quanto? No nosso manual está o valor de 500 milímetros.
mas dependendo do quanto o pico é fino, você pode até se aproximar um pouco mais e escrever o valor manualmente aqui na opção Range of Mapping, que você vê logo aqui no segundo campo, ok? Bom, outra opção é distância muito grande, distância muito pequena, distância desconhecida, etc. Essas distâncias fazem o quê? A distância muito pequena, distance too small, você está dizendo para o radar, olha radar, a distância que você está medindo, distance too small, ela, na verdade, o que você está medindo não é o eco de interesse, é uma interferência, um eco falso, vamos por assim dizer. O que é que o radar faz? Ele pula para o próximo pico mais significativo e ele mapeia esse pico, certo? Então, por exemplo, se você tem um tanque com um agitador e lá embaixo do agitador água e ele está dando como nível o agitador, se você clicar na opção Distance Too Small, ele pula para o pico da água e suprime e mapeia o pico do agitador. O mesmo acontece com o contrário, Distance Too Big. Ele pula de alguma coisa lá embaixo para o eco de interesse lá em cima. Mas para a gente, em termos práticos, o que mais interessa são essas duas opções. Mapeamento manual e mapeamento com a sonda livre. Sonda livre quer dizer que nada está tocando nela, nada que é do meu interesse, que no caso é o nível. Então, se a gente selecionar Probe Free, e eu vou dar Enter agora, olha o que vai acontecer. Lembrando, olhando a curva de envelope novamente, eu vou deixar a curva de mapeamento aqui, ó. Vou tirar a curva de subtração. Olha só aqui na curva como a curva preta, que é a de mapeamento, está por baixo do pico da linha vermelha. O que é que o nosso radar faz? Ele fala assim, bom, tudo que está abaixo da minha linha preta é eco que não me interessa. O que tiver acima é nível. Então, se você olhar aqui nessa curva, é exatamente o que está acontecendo. A curva azul mostra que o nível, que é onde está o X, está aqui, porque a minha curva vermelha nesse ponto, ele está passando acima da curva preta, ok? Mas o que é que eu quero fazer? Eu quero dizer que esse pico aqui é um ruído que não me interessa. O que é que eu vou fazer então? Mapear esse ruído. E aí ele tem que ir para 0%. Então agora a gente vem aqui na parametrização e eu vou dizer que não tem nada tocando no radar, que é para ele ignorar tudo que está nas redondezas dele. Vou clicar em Enter e com isso ele vai ignorar os ruídos e considerar como sendo um sinal real. Só que o que eu vou fazer é suprimir esse ruído aqui. Eu vou dizer que isso aqui para mim na verdade não me interessa. Então venho aqui, mapeamento manual. Bom, a minha sonda tem 1900 milímetros. Eu vou mapear aí. Aí você escolhe o valor daqui até lá no final que eu quero mapear. Então eu vou pôr aqui 1000 e, por exemplo, 1500. Vamos lá. Vou dar Enter. Aí eu venho aqui na opção Iniciar mapeamento. Clico em Yes. Dou Enter. E o valor lá em cima agora vai ter que ir para 0%. Então, a bolinha vermelha mostra que ele está gravando a nova curva de mapeamento. Então, a gente deve esperar. E aí é interessante fazer esse tipo de simulação, agora ele foi para 0. Por quê? Porque a gente consegue dizer o que é nível e dizer o que é ruído de verdade para o equipamento. Então, o que ele estava considerando antes como sendo nível, agora virou ruído. Vamos lá para a curva de envelope, né? Então, a gente tira uma nova, dá OK. Então, ó, se você olhar agora a curva de envelope, pode reparar que a curva preta e a curva vermelha coincidem. Fica uma em cima da outra, quer dizer, a preta está abafando a vermelha. E a subtração das duas virou uma linha reta, que é a azul. Antes a azul fazia uma concavidade aqui, ela fazia uma curva. Agora não, ela está reta, quer dizer, eu estou ignorando todos esses ruídos. Se eu puser a minha mão agora aqui, o radar deve medir o novo nível. Ó, 101%. Quer dizer, eu estou com a minha mão acima do full e ele começou a medir. É muito interessante. Agora aqui na curva de envelope,
Se eu tirar uma nova, a minha mão vai aparecer aqui na frente. Então vamos ver. Olha a minha mão. Percebe? E olha só que interessante. A curva vermelha está abaixo da curva preta aqui no lugar do grampo. Mas você não vê mais a curva vermelha acompanhar a preta. Sabe por quê? Porque toda a energia praticamente refletiu aqui onde está a minha mão. Olha aqui a seta do mouse circulando. Então, a minha mão está aqui, eu já não tenho mais energia nenhuma para se propagar aqui para frente. Ok? Pronto, esse é o procedimento de mapeamento. Esse procedimento deve ser feito sempre que se fizer uma instalação, uma simulação, e ele é extremamente útil, muito útil mesmo, para que o equipamento consiga diferenciar o que é eco falso e eco real. Agora a gente vai ver a configuração via display. Muitas vezes o usuário não tem a interface e ele só consegue fazer configuração através dos botões que a Endress disponibiliza no display dos nossos equipamentos. Então a gente vai dar uma olhada na forma de se navegar no display e não vamos correr toda a árvore de configuração básica como a gente viu no FieldCare, mas vocês vão ver como manusear o display para poder acessar todos os parâmetros que constam no FieldCare já. Por onde a gente começa na configuração por display? Você tem acesso ao menu através da tecla Enter. Então a tecla Enter te dá acesso e confirma todas as opções que você escolher. Então a gente aperta no Enter e vai abrir aquela primeira árvore de configuração que vocês viram no FieldCare, que ficava do lado esquerdo numa coluna. O menos é a seta para baixo e o mais é a seta para cima. Então toda a árvore que vocês viram lá está aqui. Eu posso ir do Basic Setup, posso ir nas configurações de segurança, que envolve alarme, etc. O ajuste da sonda, como a gente já conversou, quando você corta ela. Linearização, que é para você ter a saída em volume, caso você não conheça o formato do tanque. Calibração estendida, que são parâmetros mais avançados. A saída, você quer em milímetros, em porcentagem. E a curva de envelope. A curva de envelope aqui se encontra num lugar diferente, que é na raiz do menu de configuração. Toda vez que você aperta nos dois botões, no mais e no menos, você volta para o menu anterior. Aqui no caso é onde está mostrando o nosso nível, que por sinal já passou do 100%. Então vamos lá. Primeiro apertando no Basic Setup, eu vou ter acesso aos parâmetros, só que na horizontal. O que quer dizer isso? É que se eu entrar aqui em Tank Properties, esse é o segundo item do meu Basic Setup. E são as mesmas opções que vocês viram lá. Padrão, tanque de alumínio, tanque de plástico, etc. A sonda coaxial, e a gente vai manter o padrão. Aí agora você confirma que você quer o padrão, aperta de novo para mudar para o próximo passo que fica à direita, que é o 003. E aí você seleciona a faixa de dielétrico, o Medium Property. Já escolhi ela, aperto Enter, vou para as propriedades do processo. Então, essa daqui é a velocidade de enchimento e esvaziamento, como já tínhamos falado antes. Escolho ou confirmo essa mesmo. Se a sonda está ancorada ou não, isolada ou não, confirmo. Digo que a minha sonda não foi modificada, ou então eu escolho que ela foi modificada e clico em Enter, mas não é o nosso caso. Então a gente só confirma e aperta mais uma vez. Nosso Empty Calibration. Se eu quiser mudar o valor do Empty, eu aperto Enter. Se eu quiser mudar o valor do Empty, eu não aperto Enter. Eu aperto mais ou menos. Isso vai me dar acesso a mudar o número, né? Então, aqui é 1, é 2, posso baixar para 1 aqui, confirmo no Enter, 9, 8, mais ou menos para subir ou descer o número. Então, aqui nesse campo são 9 unidades, Enter. Se eu só der Enter, ele pula para a próxima casa. Se eu for até o final,
ele me dá a opção de Enter final para eu poder sair desse menu. Confirmo de novo, vou para o Full Calibration que a gente já explicou quando abriu o Field Care. Então esse é o valor, mesmo procedimento do Enter, aperta. Então é o mesmo valor, o mesmo procedimento do Empty, aperto Enter no final. E agora ele me mostra qual a distância que ele está medindo e a porcentagem que é o nível. Distância, lembrando, é a base do flange para baixo. Confirmo isso. E agora ele já me acessa automaticamente o mapeamento. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um mapeamento manual, ou simplesmente dizer que a minha sonda está livre, eu clico em Enter, selecionei a opção, avanço, e agora aparece o meu Range of Mapping. Quanto que eu quero mapear da minha sonda? E aí você muda o número da mesma forma que a gente mostrou no Empty. Eu vou só voltar aqui, apertando nos dois botões e voltando para o menu anterior, e colocar no manual. Manual, confirma, Enter mais uma vez, e coloco o meu Range of Mapping. Faço um mapeamento normal, então, aqui por exemplo eu estou com 1, Enter, eu vou mapear esse radar até, vamos confirmar aqui, vamos colocar 1001, só para dizer que a gente fez diferente. Último menu, entrei. Agora clico em Enter. Aqui você vai editar. Apertei sem querer o menos. E aí ele te dá a opção: iniciar mapeamento, sim ou não. Você abaixa, aperta em sim. Não vou fazer porque esse radar já está mapeado, vou devolver ele da forma como me foi entregue, mas acredito que agora tenha ficado claro. Então veja, só acessando a árvore inicial do Basic Setup, eu já consigo configurar todo ele. Só então, para a gente terminar, vamos agora para a curva de envelope. Apertei duas vezes, voltou para o menu anterior. Apertei duas vezes de novo, voltou de novo para o anterior. E agora apertei duas vezes, ele volta para o inicial. A curva de envelope, como eu já mostrei para vocês, ela está lá embaixo. Eu posso também navegar por cima e subindo, menu de serviços, que demanda senha, parâmetros do sistema, diagnósticos. O que eu quero fazer com o meu display, se eu quero bar graph, etc. Você pode navegar nesse menu também. E a curva de envelope. Quando você entra na curva de envelope e aperta o Enter, você pode selecionar o que você quer que apareça na curva de envelope. Lembram da curva preta? Essa é a primeira opção, Mapping. A curva vermelha é a curva de envelope e a curva azul é o Subtracted Signal, que é a diferença da de cima com a de baixo. Eu vou selecionar a curva de envelope, selecionei ela, avanço. Quero uma curva simples ou cíclica? A de cima é o círculo vermelho do Field Care, a de baixo é o círculo vermelho com o reloginho, ou seja, são várias curvas que vão sendo tiradas. Eu vou pegar uma simples, confirmo, e a minha curva aparece no display. Muito bem. Então, se eu quiser volto de novo. Agora eu vou pegar a curva de envelope e eu vou escolher o mapeamento agora. Então eu desço duas vezes, mapeamento, confirmo, entro. Quero uma curva simples. E aí ele vai me dar agora a curva de mapeamento. Na nossa linha mais nova de radares é possível visualizar a de mapeamento e a curva de envelope juntas. Mas aqui pelo menos você tem uma noção, você pode navegar pela curva e ver quais pontos estão mapeados ou não através da setinha para o lado.
Volto para o menu inicial e terminou a minha configuração via display. Pessoal, obrigado pela oportunidade de poder divulgar a tecnologia Endresshaus. Para a gente é um prazer muito grande. O meu e-mail está aqui na tela e qualquer dúvida não hesite em me procurar.